Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre você, sobre toda a sua casa. Que bom nós estarmos mais uma semana juntos, ainda que de forma online, mas entendendo que o Senhor Deus tem cuidado de nós até aqui. Eu sou grato a Deus porque durante todos esses meses, desde abril até agora, o Senhor ele tem sido muito bondoso, ele tem sido justo, tem sido fiel, e mesmo em meio a tanta, talvez, dor, dificuldade, lutas, ele tem sido realmente assim. Eu, eu quero agradecer a você que tem sempre orado, a você que tem sempre se dedicado a estar presente aqui com a gente. Então, se você está assistindo agora a nossa transmissão, é, agora pela manhã, no domingo, bom dia, Deus seja com você, que bom nós podermos estar aqui. Eu estou vivendo um tempo de muita expectativa junto com a minha casa, e com as pessoas que são próximas, que têm nos sustentado aqui em todas as áreas, porque no próximo dia 8 de novembro, daqui menos de 2 semanas, nós estaremos reunidos também presencialmente. Nós não deixaremos de transmitir, ou seja, de fazer o online, nós não deixaremos as transmissões ao vivo, nós não deixaremos isso, mas nós também estaremos presencialmente. A princípio vai ser um retorno mais lento, uma inauguração, um tempo de festa, um marco enquanto plantação da Igreja Cristã Evangélica de Curitiba. Mas nós vamos em frente com cuidado, com segurança, com zelo, mas nós entendemos em conversas que nós poderíamos sim já iniciar agora com segurança pela quantidade de pessoas que nós temos ou podemos reunir, e isso não afetaria aquilo que nós já temos costumeiramente feito, né? Cotidianamente feito. Então não mudará muita coisa. Nós temos orado e pedido ao Senhor para que nos dê graça também nesse tempo, e eu quero orar por isso, quero orar pela parte das músicas que já participamos agora e que iremos também viver nesse dia, os convidados que estarão conosco, eu quero orar por isso, quero orar pela sua vida, você que é parte do nosso grupo base aqui, da plantação da Igreja Cristã Evangélica de Curitiba, orar uns pelos outros, orar publicamente, orar em alta voz, orar para que o Senhor Deus cuide de nós durante esse tempo que está se aproximando. E você, se talvez não é daqui de Curitiba, mas tem nos acompanhado, eu quero que você ore por nós, ore por esse tempo que está para acontecer, e se Deus permitir, em algum momento você está com a gente, que prazer será ter você conosco, tá bom? Vamos orar e na sequência eu já darei início a esse quarto episódio dessa série Continuando a Reforma. Quero também lembrar aqui de todas as pessoas que têm contribuído, que têm sido fiel com as suas finanças, que têm contribuído com o seu tempo, dedicando, participando da construção da nova série, voluntariando para tantas coisas. Que o Senhor Deus abençoe a sua generosidade. O Senhor, Ele não deve, não fica devendo nada a ninguém. Então, nós não fazemos, não somos generosos ou fiéis para ter, nós fazemos porque somos, e somos salvos, como temos visto, somente pela palavra, somente pela graça, somente por Cristo, e logo mais nós vamos ver somente pela fé.
Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem zelado pelas nossas vidas e estamos diante de um momento de grande expectativa, Pai. Um momento de início, de retomada, de inauguração, um momento de seguir acreditando, Pai, ainda mais que o Senhor está no controle. E porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, é que daqui a mais 2 semanas, permitindo o Senhor, nós estaremos juntos presencialmente. Por isso eu te peço, Pai, durante esses próximos dias, alimenta, Pai, o nosso espírito, fortalece, Senhor, o nosso espírito, que o nosso espírito esteja sujeito ao Senhor e que sejamos plenamente, Pai, satisfeitos em Ti. Pai, toda e qualquer preocupação pecaminosa, toda e qualquer ansiedade que não Te agrade, Deus, nós apresentamos diante de Ti e pedimos, seja conosco, ajuda-nos, Pai, durante esses dias. Deus, que nos vídeos que serão gravados, os designs e artes que serão produzidos, tudo, Pai, seja para o louvor da Tua glória. Eu te peço, tem misericórdia das pessoas que estarão trabalhando, derrama da Tua graça sobre todos os que estarão presentes, cada visitante, cada convidado. Deus, seja conosco durante esses dias. Que a Tua boa mão esteja sobre as nossas vidas. Que nada nos falte, Senhor, que tudo nos vá bem e que o Teu nome seja glorificado. Que ao nos reunirmos e como estamos fazendo agora, cada um em sua casa, em seu lar, ou mesmo juntos no mesmo local, que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Seja conosco, Pai. Eu te louvo pelas canções, pela boa musicalidade centrada em Cristo. Eu te louvo pela contemporaneidade com que podemos comunicar essas verdades ou essa verdade eterna que é a Bíblia, que é a Palavra de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a utilizar de todos os meios, da tecnologia, as mídias, seja ela social ou de massa. Ajuda-nos, Pai. Abre portas para que nós possamos estar diante da Tua presença. Eu te louvo, Pai, por esse tempo, por esse momento, com gratidão por Jesus. Amém, amém, amém. Chegamos no 4º episódio dessa série e sola fide, ou vocês são justificados, a justificação é pela fé em Jesus Cristo somente. Eu quero ler o texto de Romanos capítulo 3, a partir do versículo 19. Romanos 3, versículo 19 até o versículo 31. Mais uma vez eu vou utilizar a Nova Almeida atualizada. Romanos 3, verso 19 até o 31. Diz assim: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo o mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça,
por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Vamos ter mais uma palavra de oração? Obrigado, Deus, pela leitura do texto. Pai, a Tua palavra é apta para fazer aquilo que o Senhor bem entende e quer. Por isso eu te peço, Pai, manifesta o Teu Espírito Santo em nós, para que possamos ser convencidos daquilo que precisamos ser. Que haja arrependimento, que haja transformação, que haja iluminação do Teu Espírito, que haja, Senhor, salvação. Eu oro por Jesus. Amém. 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 O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta com o objetivo de preparar a igreja de Roma para uma possível visita sua. Ele ficou aproximadamente 12 a 15 anos, talvez um pouco mais ou menos, plantando igrejas ali no Mediterrâneo, né? Aquela bacia ali do Mediterrâneo. E não foi ele quem plantou essa igreja de Roma. É bem possível que esses cristãos que estão reunidos ali em Roma são pessoas que participaram daquele momento do Pentecostes e lá descrito em Atos capítulo 2, e são convertidos então ao cristianismo e voltam, estão ali em Roma, e aquela igreja inicia, aquela igreja começa. Então essa carta de Paulo a essa igreja é como uma preparação para uma visita que ele vai fazer, a fim também de conseguir, além de se apresentar, porque é certo que muitas pessoas falavam mal de Paulo, criticavam Paulo, porque ele era um perseguidor da igreja. Então agora ele vai mostrar quem é, mostrar as suas credenciais, suas referências para aquela igreja, que ele precisava de apoio, que ele precisaria de apoio, visto que de uma certa maneira, ele pensava que havia finalizado o seu ministério de plantação de igrejas ali naquela região. Agora ele deseja ir para a Europa. E para entrar na Europa era preciso que houvesse igrejas parceiras que caminhassem junto com ele, porque nós entendemos também, ou a princípio ali, e hoje é muito interessante observar isso, que não é possível nós caminharmos ou pensarmos a plantação de igreja se não for através de parceiros ou com igrejas que enviam, com igrejas que se envolvem, com igrejas que se comprometem. E é interessante pensar nesse contexto de Paulo, porque ele não vem tentando mostrar outra coisa aqui nesses capítulos iniciais, a não ser responder às objeções, mostrar como o homem é pecador, como a humanidade, né, o ser humano é totalmente depravado, caído, e agora ele vem apresentar aqui no capítulo 3 a justificação somente pela fé em Jesus Cristo. E ele começa dizendo sobre as obras da lei.
Lá no versículo 19, ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei. E as obras da lei, a gente pode dividir ela em pelo menos três partes, porque nós estamos falando para um contexto, né, do judeu, então seria a circuncisão, seria uma sua dieta religiosa em termos de oração, de jejum e tudo aquilo que envolvia aquela prática religiosa do judeu. E em terceiro lugar, a observação do calendário judaico, ou seja, das festas que eles praticavam. Então, obras da lei seriam essas três coisas: a circuncisão, a observar a questão da dieta religiosa, os seus usos ali, e um calendário judaico. Então, uma pergunta que nós precisamos entender para começar a expor esse texto é: de que maneira Deus justifica pecadores sem as obras da lei? Visto que aquele povo ali observava a lei e buscava ser fiel a tudo aquilo, mas como nós observamos, nós aqui, plantação da Igreja Cristã Evangélica de Curitiba, você, amigo, amiga, pessoa que tem nos acompanhado, como nós vimos lá em Gálatas, a salvação não é pelas obras e obras da lei, como falei aqui, mas é pela graça, né, mediante a fé em Jesus Cristo, como nós veremos aqui. E Gálatas e Romanos têm uma similaridade muito grande, né? São bem similares. E agora? De que maneira Deus justifica os pecadores sem as obras da lei? Então, por que a lei foi dada? Por que existe a lei? Se não é por meio da lei que somos salvos, para que os mandamentos? Por que tantas exigências? E basta lembrar aqui dos 10 mandamentos, que é aquele padrão de fé, a lei moral sobre a qual os judeus precisam andar, e nós também precisamos observar, não para sermos salvos, mas é porque, como gratidão a Deus, como obediência a Deus, então nós passamos a observar, a cuidar para que sejamos fiéis ao Senhor e agradáveis a Ele. Mas por que a lei foi dada? Então, como é que Deus vai justificar os pecadores, nós pecadores, sem as obras da lei? E ele vai começar a responder então. Bom, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale. Então é para primeiro isso, é para calar a boca de todo mundo. E é isso mesmo que está escrito, é que para que toda boca se cale. Então é para calar a boca de todo mundo. A lei moral de Deus, ou seja, os 10 mandamentos, a legislação mosaica, ela é dada para isso. É para que todos nós fiquemos calados, é para calar a boca de todas as pessoas. Por quê? Nós sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo o mundo seja culpável. Então, em primeiro lugar, para que toda boca se cale, para calar a boca de todo mundo. A lei de Deus foi dada para quebrar todo e qualquer senso de merecimento. É fato que existe uma arrogância no pensar, que existe uma bondade própria. Então, calma, fica calado, porque, em primeiro lugar, é isso que a lei, é para isso que a lei foi dada. Para que fiquemos calados, para que paremos para que você pare de se achar, para que você pare de pensar que é alguma coisa por você mesmo. Mas, em segundo lugar, a lei foi dada para que todo mundo seja culpável diante de Deus. Tornar a humanidade culpável. E é isso que a lei vai fazer. Eis a razão pela qual você irá pelo inferno. Porque no dia da condenação, a sua culpa precisará ser caracterizada. Você precisará de algo para ser acusado. Pastor, mas
coisa difícil de se entender. Meus irmãos, é para que eu e você saibamos que você e eu não vamos ser salvos por conta de obras da lei, por observar a lei. Então, a menos que nós entendamos que somos culpados e seremos culpáveis diante de Deus, a não ser que o sangue de Jesus Cristo nos purifique e que seja colocado, dado sobre nós, justiça ou justificação, não há outro caminho. Não existe outro meio. E em terceiro lugar, a lei traz o conhecimento do pecado. Porque até haver a lei, até alguém dizer, mostrar que aquilo ali era errado, você não sabia e fazia. Então a lei traz o conhecimento do pecado. Ela mostra quem de fato nós somos. E quem é que pode observar ao menos os 10 mandamentos? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas, não terá outros deuses além de ti, não fará imagem de esculturas para que adorar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho contra o teu irmão. Meus irmãos, quem é que consegue cumprir todas essas coisas, senão o próprio Cristo? E isso nós estamos falando apenas dos 10 mandamentos, nós não estamos dizendo das outras mais de 600 leis contidas no Antigo Testamento. Paulo ele vai mostrar pelo menos essas 3 coisas aqui nos versículos 19 e 20, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então ele começa o versículo 21 com, de novo, aquela palavrinha tão esperada por nós. Porque se nós muitas vezes ostentamos uma arrogância pecaminosa de que damos conta de fazer alguma coisa, se existe uma arrogância no pensar que temos uma bondade própria, se nós muitas vezes nos achamos demais, agora vem aqui essa palavra, né, no versículo 21, mas, de novo, né, como na última semana, mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Veja só o que está dizendo aqui. Primeiro, uma pergunta. Como eu posso ser justificado diante de Deus? E aí o texto nos mostra, o próprio Deus justifica você, porque você mesmo não pode justificar a si mesmo. Mas, olha só, versículo 21, mas agora sem lei, Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus foi assunto aos céus, está sentado à destra de Deus, e essa manifestação desse Cristo que tabernaculou, esse Cristo que pisou os seus pés na terra, essa manifestação é o que nos justifica. O seu sangue derramado na cruz do Calvário. O representante, ou seja, Jesus, ele cumpre toda a lei de Deus. E Paulo, muitas vezes, utiliza essa palavra lei em muitos contextos e de formas distintas. Em algum momento, lei vai ser simplesmente princípio, em outra vai ser aquele conjunto de fato de moralidade. E nós precisamos estar atentos para isso, para essas variações naquilo que Paulo está escrevendo. Então, a lei, veja só, a lei e os profetas testemunharam que era assim que se daria a justificação. Aqui acaba com alguns pensamentos de que uns são salvos de um jeito, outros são salvos de outro. Antes de Jesus era de um jeito, depois de Jesus era de outro. Não, o caminho para a salvação é um só. E quem é que testemunha isso? As leis. E quem mais? Os profetas testemunharam e eles falaram sobre isso.
Que era assim que se daria a justificação, ou seja, sem a lei, porque o seu representante, ou seja, Jesus Cristo, iria cumprir toda a lei, iria imputar sobre nós justiça, nós seríamos justificados. A esperança do israelita de verdade estava no sangue derramado de Jesus. Porque era isso que acontecia com ele lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, ou na Primeira Aliança. A sua valência, né, a sua esperança, não estava em outra coisa, a não ser no sangue daquele animal que era derramado. O sangue daquele animal derramado era que iria purificar, então, limpar os seus pecados. O sangue de Jesus, quando Jesus vem, é que de fato purifica os nossos pecados, santifica. Está pago, né? Esse é o verdadeiro tá pago, pronto. Não precisa de mais nada, porque o sangue de Jesus que é puro, o sangue de Jesus que é santo, o sangue de Jesus que nos limpa e nos purifica, esse sangue é suficiente. Nada mais vai ser necessário. Por quê? Porque aquilo que Jesus faz, sendo Deus e homem, é suficiente para poder aplacar toda a ira de Deus de antes e de agora. A esperança que nós nutrimos é a esperança no sangue de Jesus Cristo que foi derramado. E isso precisa ficar bem claro para nós. É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em primeiro lugar, é sem lei. Em segundo lugar, é como foi no Antigo Testamento. E em terceiro lugar, é mediante a fé em Jesus Cristo. E aqui, de fato, existe nós tomamos posse, né? Não é tomar posse igual muitos estão, não. Aqui é de verdade, né? A gente toma posse pela fé em Jesus Cristo, da justificação. A justificação, então, é o ato pelo qual Deus considera o pecador justo. E isso é muito interessante, como li aqui agora no versículo 22. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Não é a justiça de Deus mediante não é a fé pela fé. Não é a fé como objeto último, mas é a fé em Jesus Cristo. Então nós somos justificados, pois todos pecaram. Todos pecaram. Não existe nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram e carecem, precisam da glória, precisam da graça de Deus. Não existe como nós sermos aceitos diante de Deus se não for por meio do próprio Cristo, do próprio Deus. Então nós entendemos e falamos e afirmamos que do começo ao fim a obra da salvação ela pertence a Deus. E nós vamos ver isso. Olha só os versículos 24. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Somos justificados gratuitamente. Parece até uma redundância, né? Aqui existe uma ênfase no pensamento e na escrita, porque graça é justamente algo que Deus nos dá sem que nós mereçamos. E a justificação, ele está dizendo que é gratuita. Ou seja, a justificação é gratuita
gratuita, é gratuitamente, você não tem que pagar nada por ela, você não tem que dar nenhuma indulgência, você não tem que comprar nenhum pedacinho de cruz, você não tem que tomar nenhuma água, você não tem que dar nenhuma oferta, você não tem que fazer a campanha dos 40 dias, dos 21 dias, dos não sei quantos dias, você não tem que subir o monte, descer o monte, você não tem que fazer nada disso, porque a justificação, ela é gratuita, foi nos dada gratuitamente. E isso é muito importante que nós entendamos. A justificação é pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A redenção que há em Cristo Jesus. A redenção há nele e não em outro. Deus, ele toma a iniciativa para que nós sejamos, para que nós sejamos justificados. A iniciativa é totalmente de Deus. Deus, ele também providencia os meios. Deus, ele faz com que Cristo pise na terra, ele padeça, sofra, morra, ressuscite. Ele é que providencia todas as coisas. A salvação, como disse, é do começo ao fim uma obra de Deus. A fé, meus irmãos, olha isso, a fé é um dom de Deus. Porque, como nós vemos, Paulo vai dizer no capítulo 1, aqui para a igreja de Roma, pois eu não me envergonho do evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E também um texto que fala, nós precisamos lembrar sempre disso, meus irmãos? Olha, eu não me envergonho do Evangelho, ele é o poder de Deus, e também o texto que diz e afirma para mim e para você que nós somos que a salvação é mediante a graça, pela fé em Jesus Cristo, isso é um dom de Deus, isso não vem de nós para que ninguém se glorie, não tem vanglória, não tem orgulho. Lembra lá? Que fique calado, para isso que a lei foi dada. É um tempo difícil, é um tempo de nós pensarmos em que tipo de evangelho tem sido veiculado, tem sido transmitido, tem sido comunicado nos canais de TV. Eu estava zapeando canais de TV e observando que lástima de evangelho tem sido comunicado. Não é um evangelho da justificação pela fé somente em Jesus Cristo, mas sempre tem uma coisinha a mais que tem sido acrescentada. A gente não consegue fazer nada para poder ajudar a Deus, porque a fé também é um dom de Deus. O meio pelo qual Deus faz isso é mediante a redenção que há em Jesus Cristo, como vimos aqui no versículo 24. A justificação pela fé, nós nos tornamos aceitáveis diante de Deus, mediante, por meio por onde acontece a redenção que há em Jesus Cristo. Só há redenção em Jesus Cristo. Em Cristo há redenção, ou seja, o pagamento dos seus pecados. Quem paga ou quem pagou pelos seus pecados foi e é Jesus Cristo. Porque se todos pecaram, e Deus imputa sobre nós justiça e justificação, tá, mas me explica então como é que isso? Porque se eu ainda continuo pecando, e eu estou lutando para andar em santidade, buscando isso todos os dias, como é que eu sou salvo? Como é que isso se dá? Como é que isso acontece? É por isso que nós precisamos perseverar até o final. Entendermos que há redenção em Jesus Cristo, Ele quem perdoa e pagou pelos nossos pecados, porque somente Ele podia fazer isso, e é por isso que as nossas obras, que são de antemão preparadas por Ele, devem ser feitas. Perseverando até o final, buscando em Deus até o final. Não para ter,
mas porque somos. E porque somos, obedecemos e fazemos e praticamos para o louvor da glória dele. A quem, como veremos depois, somente a quem deve ser dada toda a glória. E no versículo 25 nós vemos: a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a propiciação. A palavra hilasterion, né, da ideia de propiciatório. Lá na Antiga Aliança, no Primeiro Testamento, na Primeira Aliança, melhor, nós vemos na arca, uma arca sendo construída de madeira de acácia. Colocava-se então ali dentro, entre outros itens, os 10 mandamentos, que mostra que nós somos pecadores, que mostra que precisamos estar calados, que mostra que para nós o conhecimento do pecado. Então, 2 anjos tinha a tampa da arca. Dentro daquela tampa, em cima daquela tampa havia 2 anjos que tocavam as suas asas. Então, aquela arca da aliança ficava dentro do Santo dos Santos, que era o local mais interior de dentro do tabernáculo. E uma vez por ano, o sumo sacerdote, como fora, por exemplo, estou relendo os evangelhos agora num plano de leitura de 90 dias do Novo Testamento, e por sorte, uma vez por ano, um sumo sacerdote entrava lá, e lembro agora aqui de Zacarias, né? Que foi ali, exerceu o seu serviço diante do Santo dos Santos. Então, era aspergido o sangue de um animal sobre o propiciatório. Então, o sangue caía ali sobre aquela tampa, e havia propiciação, ou seja, havia a remissão, a purificação dos pecados pelo sangue. E o que Cristo Jesus faz é exatamente isso, porque agora, com o sangue dele derramado, o véu é rasgado, o acesso é liberado, e não somente o sumo sacerdote, mas é dado para nós um sacerdócio universal, pelo sangue de Jesus Cristo, que também é derramado como propiciação, como purificação, meus irmãos. Deus propôs Jesus Cristo como propiciatório, como a propiciação. O favor de Deus era manifestado quando o sumo sacerdote entrava, então Deus era propício a toda a nação de Israel, ao povo judeu. E agora o Senhor Deus é propício para nós, ou por nós, por meio de Jesus Cristo. Então é com amor que nós olhamos para Ele, porque Ele nos amou primeiro, enviando o Seu Filho Jesus para que nos purificasse. Então agora Ele é propício a mim, propício a você. Que incrível entender esse amor de Deus. O Deus que se torna favorável pelo sangue de Jesus Cristo. E Ele então vai ser ao mesmo tempo justo e justificador. Porque embora nós sejamos participantes com eles da sua justiça, fomos justificados, é Ele quem nos justifica. Então, Ele é o início, Ele é o começo e Ele também é o fim. Deus, Ele faz todas as coisas de acordo com a sua presciência, para que o nome dEle seja louvado, o nome dEle seja glorificado, e Jesus Cristo, Ele é o plano perfeito, é a obra perfeita para que nós, então, sejamos participantes com Ele, no reino dos céus. Não é por nós. A justificação
dos nossos pecados é somente pela fé em Jesus Cristo. Paulo, então, começa a concluir a partir do versículo 27. E ele faz isso com perguntas, né? É uma forma muito interessante que nos desafia, no mínimo, né, para dizer isso. Veja só, versículo 27. Onde fica, então, o orgulho? Olha só, é a pergunta que ele fala. Onde fica, então, o orgulho? Foi totalmente excluído. Ele responde, né? Por meio de que lei? A lei das obras? É uma pergunta. A lei das obras? Não. Pelo contrário. Por meio da lei da fé. E aqui, ó, veja, lei da fé agora aqui são os princípios da fé. Onde está o orgulho? Foi totalmente excluído. Porque se é que Cristo quem faz, quem opera, quem fez tudo o que nós precisamos, onde está o orgulho? O ser humano é justificado pela fé independentemente das obras da lei. Veja, concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé independentemente das obras da lei. Meus irmãos, não há nada que você faça, não há nada que você possa fazer, não existe ritual, uso e costume, tamanho de roupa, de saia, terno, gravata, cabelo, bigode, barba, não existe nada. Se o seu outfit é daqueles moderninho, se foi worship ou se não foi worship, não é isso que te confere, não é isso que te confere justificação, porque a justificação é somente pela fé. E então me explica para que nós então precisamos dessa justificação. Meus irmãos, se nós não entendermos o quão pecadores nós somos, o quão baixo nós estamos, nós não veremos de fato a necessidade de sermos justificados. E pior do que isso, do que não ver essa necessidade, é entender que você pode fazer isso por você mesmo. É independente de obra da lei que nós somos justificados pela fé. É somente pela obra de Jesus Cristo, realizada na cruz do Calvário, o Monte das Caveiras, chamado Gólgota. Versículos 29 e 30, ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? As provocações de Paulo aqui para essas pessoas é muito interessante, porque precisamos aplicar para os nossos dias. Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. A partir da fé e por meio da fé, porque Deus é um só. Deus é o mesmo Deus para o branco, para o pardo, para o preto. Deus é o mesmo do brasileiro, do estadunidense, do croata, do inglês, do espanhol, do argentino, também do argentino, por incrível que pareça, mas é o mesmo. Deus é o mesmo. É o mesmo que salva aqui em Curitiba, que salva em Brasília, que salva em Buenos Aires, que salva em Santiago, lá no Chile, onde a igreja, ou pelo menos um símbolo da igreja, do cristianismo, a cruz, foi ali vilipendiada e igreja queimada, um local ali queimado, ou lá na Inglaterra, em Londres, onde um criminoso foi lá arrancar a cruz de uma capela lá de uma igreja. É o mesmo Deus quem salva. E a menos que eu e você e essas pessoas entendam que precisam ser justificadas pela fé somente na obra de Jesus Cristo e não por obras da lei, não pode haver salvação. E todos nós queremos ser salvos. Todo mundo quer ser salvo.
Se você pode, e o grande problema hoje tem sido esse, porque muitas pessoas querem ter Deus como Salvador. Afinal, quem é que não quer ser salvo? Bom, eu vou te salvar. Meu irmão, não quero nem saber do que você vai me salvar, mas eu quero que você me salve. Agora, o grande problema é que Deus não é simplesmente Salvador, Ele também é Senhor. Ou seja, Ele opera como Ele quer, Ele faz como Ele quer, Ele salva quem Ele quer, porque a Ele pertence o reino e toda iniciativa e toda obra vem dEle, é por Ele e para Ele. Há um só sistema de salvação. E Deus não aplica de um jeito para uns e de um jeito para outros, é um só. Nunca ninguém se salvou por si mesmo. A salvação é somente, a justificação é somente pela fé. E não é fé, eu vou repetir isso para que nós possamos finalizar, não é fé em si mesmo. Não é fé em objetos, não é fé na boa moralidade, nas obras da lei, não é fé simplesmente na observância dos 10 mandamentos, é fé em Jesus Cristo. O Evangelho é a boa nova, e a boa nova é Cristo. A boa mensagem é Jesus. E Jesus é suficiente, como já vimos, somente Cristo, a salvação é somente por Ele. E meus irmãos, nós não estamos falando de nada terreno, nós não estamos falando ou pregando sobre uma bênção material, sobre uma prosperidade financeira na terra, nós estamos falando sobre o reino dos céus, nós estamos falando sobre a Jerusalém celestial, a nova Jerusalém, nós estamos falando sobre um lugar onde nós anseiamos, ou pelo menos deveríamos anseiar ir todos os dias. Chega simplesmente daquela ideia de anjinho cantando e vai, para que eu vou para o céu sendo que lá só fico lá adorando? Não, meus irmãos, nós estamos falando de um lugar onde não tem dor, onde não tem morte, onde não tem choro, um local aonde nós precisamos ter a máxima vontade de estar presente diante de Deus Pai, o adorando na sua plenitude. Nós não podemos perder a visão do céu. Porque é lá para onde nós queremos ir. Nós não podemos perder da nossa mente as coisas que são do alto, porque é para lá que nós queremos ir. Quando nós focamos demais nas coisas aqui, nós pensamos que precisamos observar leis demais, coisas demais, quando na verdade nós somos salvos, fazemos coisas por obediência a Deus, mas o nosso destino não é esse aqui, é o céu, diante de Deus. Agora, nunca ninguém se salvou ou vai se salvar por si mesmo. E o versículo 31 diz: anulamos então a lei por meio da fé? E ele mesmo responde: de modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Porque se nós entendemos, vou tentar melhorar, porque se a graça de fato foi entendida e compreendida porque Deus nos abriu os olhos para o nosso entendimento, então eu não posso ter medo dela. Eu tenho medo dessa graça porque se eu sou salvo somente pela graça, então eu tenho medo de fazer aquilo que eu bem entendo. Porque se você entendeu a graça, você buscará compreender ou fazer aquilo que está na lei. Não roubar, não matar, não adulterar, não dizer falso testemunho, honrar pai e mãe, adorar somente a Deus, não ter outros deuses além do Senhor Deus, cuidar do próximo, é isso que nos faz. Quando nós entendemos a graça, mediante a fé, não a fé pela fé, não uma crença vazia, não uma crença no nada, não uma crença de religiosidade morta, mas fé em Jesus Cristo. Em que você tem crido? Em que você tem acreditado? Você entende a justificação somente pela fé em Jesus Cristo? Ou você entendia? Restou dúvida? Nós queremos seguir
pregando essa mensagem, a fim de que você entenda, saiba e reconheça que do começo ao fim é Deus quem opera tudo em todos. Que nós possamos estar atentos ao mandar, que possamos observar aquilo que Deus tem feito para esses dias. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra e por entendermos que a justificação pela fé é somente em Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor nos purificou de todo pecado por meio de Cristo, quando o seu sangue é derramado na cruz e ele é feito propiciação por nós, para nós. Daquele que é incircunciso e daquele que é circunciso, a partir e por meio de. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos livrou da morte do inferno e nos transportou para a vida e para o novo céu, a nova Jerusalém. Pai, que nós possamos viver na convicção dessa fé salvadora, somente em Jesus Cristo, em quem nós somos justificados, somos feitos puros, somos limpos, somos encontrados sem mancha, sem mácula, sem ruga. Ajuda-nos, Senhor, até o dia da glorificação, até o dia do juízo, até o dia do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a perseverar em Ti, para o louvor da Tua glória. Pai, se há alguém ouvindo essa mensagem, ouvindo essa pregação agora, esse episódio dessa série, continuando a reforma, que ainda não entendeu isso e que deseja confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente, aquele que justifica por meio de fé. Pai, que essa pessoa possa entrar em contato, que nós possamos estar juntos, caminhar juntos, entender mais e melhor daquilo que está escrito, daquilo que é, de quem é o Senhor, por meio da sua palavra revelada. Sê conosco, Deus. Sê com todo o teu povo, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a sua vida. Que privilégio nós podermos caminhar juntos. E eu quero te pedir, ore pelo dia 8 de novembro em especial. Vai ser um marco para nós. Se você é de Curitiba ou conhece alguém de Curitiba, esse é o momento de você enviar essa mensagem para ele. Dizer, olha, vai começar. E nos próximos dias também nós divulgaremos aí o nosso convite, endereço, um vídeo, para que juntos possamos estar presencialmente adorando o Senhor Deus. Tá bom? Deixe seu comentário aqui, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Vamos compartilhar, vamos comunicar a mensagem de Jesus, a mensagem que é Jesus Cristo. Um grande abraço, Deus abençoe vocês.